Graça e paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Nós estamos retomando a série de mensagens na primeira epístola de João, e eu peço aos irmãos que abram, por favor, primeira epístola de João, capítulo 4. Nós leremos o verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Oremos. Senhor, mais uma vez nós recorremos a Ti em oração, depois de termos entoado os cânticos de louvor ao Teu nome, agora para Te suplicar que a palavra aqui lida e exposta seja instrumento para que o Teu Espírito nos convença dela e nos guie na verdade que o Senhor tem para trazer a cada um de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos edifique e converta, Senhor, aqueles corações que permanecem distantes da comunhão com o Senhor. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na história da igreja cristã, sempre as heresias estiveram presentes, causando confusões, perturbações e divisões. E desde o princípio, desde o primeiro século, as heresias foram combatidas primeiramente pelos apóstolos. Já nas próximas gerações pós-apostólicas, heresias como o arianismo foi duramente combatido. O arianismo ensina que Jesus não é Deus, é apenas uma criatura que Deus o aceitou como filho, especialmente no momento do batismo. O nestorianismo também é outra heresia que perturbou durante muito tempo a igreja na sua história. Esta heresia ensina que no batismo de Jesus, o Filho de Deus se uniu, o Filho de Deus como Espírito, como Deus, se uniu com um homem chamado Jesus. Então, Jesus tem uma personalidade humana e o Filho de Deus outra personalidade. E esta heresia teve que ser combatida na história da igreja. Outra heresia é o monofisismo, que diz que a natureza humana de Jesus foi completamente suprimida pela natureza divina. Quando o Filho de Deus encarnou, a natureza humana deixou de existir e passou a dominar apenas a natureza divina. Esta heresia também teve que ser combatida, porque ensinava que Jesus, ele não tinha, quer dizer, ele tinha duas naturezas, mas a natureza humana ela era dominada pela natureza divina, e isso não pode ser sustentado pelas Escrituras. Outra heresia que foi destaque na história da igreja é o monotelismo, que insistia em dizer que Jesus ele tinha duas naturezas, divina e humana. Contudo, Jesus ele era guiado apenas pela natureza divina, mais uma tentativa de negar a natureza humana de Jesus. Além destas heresias que marcaram a história da igreja, ainda convivemos com outras heresias que fazem parte, infelizmente, das nossas recentes experiências como igreja. Como, por exemplo, se você orou e não foi curado milagrosamente, é porque você não tem fé. Como se o milagre e a ação de Deus fosse determinada pela nossa capacidade ou ausência de acreditarmos em Deus. Outra heresia: não há necessidade de ir para a igreja, porque você é a igreja. Esta também é uma heresia que precisa ser combatida nos nossos dias, porque ela não se sustenta biblicamente falando. Outra heresia: se você for uma pessoa boa, solidária, compassiva com o sofrimento humano, Deus considerará isso no dia do juízo final. Ele te aceita. E você pode, depois da morte, entrar no gozo do Senhor, porque Deus não é capaz, no seu amor, de julgar uma pessoa que tenha sido tão boa nas relações humanas. Outra heresia: o pecado na vida de um crente é um acidente.
Muitas vezes ouvimos isto, e isto não é verdade. Isto é uma mentira, não é verdade. O pecado na vida de um crente não é um acidente, é uma escolha baseada numa natureza corrompida pelo pecado. Outra heresia: a Bíblia foi escrita por homens, por isso ela não merece a nossa confiança. Então nós desprezamos as Sagradas Escrituras, alegando que ela tenha sido escrita por homens. Outra heresia: todas as religiões levam a Deus, e nós sabemos que isso não é verdade. Apenas existe um caminho, e este caminho é Jesus Cristo. E qualquer religião que nega que Jesus é o único caminho ao Pai, então esta religião, ela não proclama a verdade, ela está baseada numa mentira, não na verdade de Deus. Recentemente ouvimos uma outra heresia: a Bíblia, ela precisa ser atualizada urgentemente para que pecadores não sejam condenados por Deus. Precisamos mudar os preceitos das Escrituras, tornar o texto da Escritura relevante para os nossos dias, para que ninguém se veja condenado por ela, acusado por ela, e assim sejam absolvidos diante do Senhor. Outra heresia muito conhecida entre nós é que Deus ama o pecador e odeia o pecado. Isso também não é verdade. Deus odeia o pecador. Ele odeia o pecador. Não é o pecado que vai para o inferno, é o pecador que vai para o inferno. O pecado é uma condição moral praticada por homens que negam o Senhor. E isso não pode ser pregado e ensinado nas nossas igrejas. Isso não é verdade. É urgente a necessidade de abrirmos, meus amados irmãos, os nossos olhos para discernirmos exatamente o momento que nós estamos vivendo. Relembrando aquilo que Paulo advertiu na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e verso 2, onde ele diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Paulo já tinha advertido Timóteo, e pelo Espírito ainda nos adverte, que exatamente nesses últimos tempos, muitos hão de abandonar a fé, porque deixaram de vigiar a doutrina, desapegaram-se das Escrituras, e acabaram sendo colocados, expostos a mentiras, e por isso vão se afastar. Considerando tudo isto, que o dia do Senhor se aproxima e de fato Cristo está para voltar, devemos estar preparados e unidos como igreja, comprometidos cada vez mais com a palavra de Deus, e o meu objetivo aqui é de trazer instruções neste sentido. Olhando para o nosso texto, para facilitar a nossa compreensão, eu estou o dividindo aqui em apenas 5 partes. A primeira parte, verso 1, nós lemos aqui João advertindo os crentes contra as heresias e contra os falsos profetas. Nos versos 2 e verso 3, ele instrui a igreja para que a igreja tenha discernimento dessas heresias e desses falsos profetas. Quando nós percebemos que há um perigo diante dos nossos pés, nós somos capazes de nos desviar. E João, aqui nos versos 2 e 3, está instruindo a igreja exatamente nesta direção. Verso 4, ele conforta a igreja, apresentando a proteção que a igreja tem por parte do Espírito de Deus. E nos versos 5 ao verso 6, ele traz uma conclusão, mostrando o contraste daqueles que procedem do mundo e daqueles que procedem de Deus, para que nós identifiquemos não apenas ensinos, mas também identificamos aquelas pessoas que, contra o ensino das Escrituras, tentam nos influenciar para fora dos caminhos do Senhor. Vamos considerar aqui um pouquinho o que está dentro do nosso contexto, para olharmos para este texto de uma maneira mais precisa, mais segura. Os precursores do chamado gnosticismo, que estavam presentes nos dias de João, nos primeiros anos, décadas do cristianismo, estavam entre aqueles que consideravam a matéria má e o espírito puro. Então, para eles era muito difícil aceitar, por exemplo, que Jesus, o Filho de Deus, tenha sido encarnado, porque Jesus, como Deus, é puro, e ele não poderia se acomodar nessa condição humana fragilizada, passageira e sujeita a tantas corrupções. Isso que nós chamamos na história da igreja de dualismo, que perturbou profundamente a vida da igreja.
eles não aceitavam que Jesus tinha sido encarnado, por isso eles rejeitavam esta teoria, este testemunho dado pelos apóstolos. Eles negavam que Jesus, de fato, veio ao mundo. Neste sentido, de acordo com o ensino de Paulo, ao negar a encarnação de Jesus, nega-se também a sua morte. Ao negar a morte de Jesus, nega-se também a sua ressurreição. E é nesse sentido que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 a 19, que a nossa pregação se torna vã. Ela perde completamente o sentido. Tira-se Cristo, anula-se a pregação. Também a fé que brota da pregação, que é estabelecida pela pregação da palavra de Deus, ela se torna vã, infrutífera, sem sentido. E assim, todos nós permanecemos no pecado. Se negarmos a Cristo, segundo o testemunho das Escrituras, afirmamos que ainda permanecemos no pecado. Os crentes, por exemplo, que já morreram em Cristo, eles se perderam, porque eles morreram acreditando em Jesus. E nesse sentido, os crentes, eles teriam se perdido, e a nossa esperança passa a se limitar a apenas às paixões e oportunidades que o mundo tem para nos oferecer, para encontrarmos algum tipo de prazer, algum tipo de experiência positiva. Então nós investimos a nossa vida e a nossa energia em tudo que o mundo tem para oferecer, sabendo que no dia da nossa morte, tudo isto vai se perder. E a nossa esperança, esse tipo de esperança, segundo o apóstolo Paulo, nos torna os homens mais infelizes neste mundo. Foi contra este pensamento de que Jesus não veio em carne, e de que Ele não morreu e não ressuscitou, e não está à destra de Deus, de onde há de vir buscar os seus eleitos, buscar a sua igreja, que João, desde o início dessa epístola, começou afirmando, no capítulo 1, verso 1, o testemunho da divindade de Jesus, quando ele disse que Ele era desde o princípio. Antes da criação, Ele já existia, afirmando o caráter divino de Jesus, para em seguida, ainda no verso 1 do capítulo 1, afirmar o testemunho da humanidade de Jesus, dizendo, quanto a Ele, temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Jesus se encarnou, e nós somos testemunhas de que Ele veio ao mundo. Nós o vimos, nós o apalpamos, nossos olhos o contemplaram. Ele está afirmando a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus, humanidade esta que assumiu a condição humana, em corpo, com sangue correndo nas suas veias, com ossos. Ele está afirmando isso já no princípio da epístola, exatamente para proteger a igreja contra qualquer pensamento contrário a respeito de Jesus. Ele disse que aquele que guarda o mandamento de crer em Jesus e de amar os seus irmãos, permanece em Deus e Deus nele, pelo Espírito que nos deu. Olha o que diz capítulo 3, versos 23 e verso 24. Ele está exatamente chegando a este ponto, dizendo que esta é a verdade, que nos torna a igreja, que nos une com Deus, e o próprio Deus se une a nós por causa de Jesus, que é o nosso mediador. Então, se nós negarmos a Cristo, nós negamos a comunhão com Deus e perdemos a capacidade de amar os nossos irmãos. Então nós vamos olhar, por isso, para a advertência que João faz aqui no verso 1, onde ele começa dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito. A palavra espírito aqui se refere não a um anjo, a alma de uma pessoa ou a influência sobrenatural, mas a essência do ensino de um pregador chamado profeta. Ele chama aqui de profeta aquele que faz uso de profecias, é o comunicador de profecias. Então, este espírito que ele está tratando aqui é o ensino, a essência do ensino. Ele fez uso nessa passagem de um recurso linguístico que nós conhecemos na hermenêutica e também na própria língua portuguesa, de metonímia, porque ele substitui uma palavra por outra, considerando a relação que existe entre elas. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10, ele diz: Jesus é o espírito da profecia, ou seja, a essência da profecia, a essência do testemunho das Escrituras é Jesus Cristo. É Ele quem dá vida, é Ele quem dá poder, é Ele quem dá sentido.
E é nesse sentido que João está dizendo que Jesus é o espírito da profecia. Porque espírito, na linguagem de João, se refere à essência do ensino. Então, ele se referiu aqui também ao profeta, porque ele é o porta-voz de um espírito. Todo profeta é porta-voz de um espírito. Os verdadeiros profetas são porta-vozes do Espírito Santo, enquanto o falso profeta, conforme lemos aqui na Epístola de Paulo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao verso 2, o falso profeta é porta-voz de ensino de demônios. Mas o profeta, ele é sempre porta-voz de um espírito. Por isso João advertiu os seus leitores, para que não sejam ingênuos, a ponto de darem crédito a qualquer ensino. E a razão é porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Ele conclui assim o verso 1. Não deis crédito a qualquer ensino. E a razão é porque existem muitos falsos profetas que precisam ser distinguidos para não entrarmos nos caminhos que eles estão ensinando. É preciso prová-los, certificando a fonte do ensino desses profetas, desses pregadores ou desses mestres, se essa fonte procede de Deus ou não procede de Deus. Notemos que João nos chama a atenção aqui, repetindo por 6 vezes, entre o verso 1 ao verso 6, com exceção do verso 5, por 6 vezes ele repete a expressão de Deus, se procede de Deus, porque a fonte precisa ser verificada. É nesse sentido que nós entramos no verso 2 ao verso 3, quando ele passa a instruir a igreja quanto à capacidade que a igreja precisa desenvolver para discernir as heresias e também os falsos profetas. O verdadeiro e falso profetas possuem uma doutrina centrada em Cristo. Se nós observarmos atentamente o texto de 1 João, vamos facilmente chegar à conclusão que os falsos mestres falavam de Cristo. E os verdadeiros profetas também falavam de Cristo. A diferença é que os falsos profetas negavam a divindade de Jesus, ou parte do testemunho que os apóstolos deram a respeito de Jesus, enquanto os verdadeiros profetas estavam anunciando Jesus no seu caráter mais pleno, nas duas naturezas e a missão que ele veio cumprir entre nós. Daí porque tantos podem se confundir atribuindo crédito a ambos. É difícil distinguir quando 2 pessoas sobem, por exemplo, num púlpito como este e falam a respeito de Jesus, mas fundamentados em fontes diferentes. Isso faz toda a diferença para distinguirmos o ensino verdadeiro e o ensino falso. Não foi sem razão que João está advertindo a igreja, porque dentro da igreja haviam aqueles que estavam anunciando uma pregação, uma mensagem que não era aquela que fora estabelecida segundo o testemunho dos próprios apóstolos. Então, primeiramente, ele se refere aqui ao profeta verdadeiro. Ele diz no verso 2: nisto reconheceis o Espírito de Deus, ou a ação do Espírito de Deus, ou a verdade que o Espírito testemunha a respeito de Jesus Cristo, que se dá através do verdadeiro profeta. Por isso ele diz no verso 2: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus, ou ele procede de Deus. Ele procede de Deus e é testemunhado pelo Espírito através do profeta que confessa, ou que declara, ou que ensina de acordo com a verdade. Cristo é a propiciação real, não potencial pelos nossos pecados. João teve que tratar isso no capítulo 2, verso 2. Capítulo 4, verso 10, ele fala isso também. Ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ora, se nós negarmos a vinda de Jesus como homem e como Deus ao mundo, nós estamos negando a propiciação dos nossos pecados. Por isso ele teve que reafirmar que Jesus não foi uma propiciação potencial, que ele tem o potencial. Não, Jesus foi a propiciação real dos nossos pecados. Meus amados irmãos, os nossos pecados foram cancelados pela obra sacrificial de Jesus Cristo. E isto está baseado na verdade que Deus assumiu a forma humana e completamente inocente dos pecados que nós praticamos.
Ele assumiu o nosso lugar. E se nós negarmos a Cristo, estamos negando a propiciação dos nossos pecados. João trata também no capítulo 4, verso 14, que Cristo é o Salvador real, não ideal das nossas vidas. E aqui no verso 2, João faz uma afirmação bastante relevante de que Ele verdadeiramente é o Deus vindo em carne. No verso 2, ele está deixando bastante claro que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele assumiu a condição humana. Ele nasceu de uma virgem e assumiu a condição humana. Esta confissão declara a eficácia da sua humilhação na encarnação e também na morte de cruz, para justificar todo aquele que nele crê. Do pior dos seres humanos, há pessoas boas neste mundo, reconhecidamente agradáveis aos nossos relacionamentos, pessoas solidárias, humoristas e exemplos da moral e também religiosos disciplinados. Jesus veio resgatar da condição condenatória, inclusive aqueles que são religiosos disciplinados e que fazem o bem para a sociedade civil. Porque não se trata de qualquer comportamento humano, não se trata de qualquer esforço humano ou de boa intenção humanas, mas desta condição que o pecado nos colocou diante do Senhor. E Jesus veio nos tirar desta condição para nos colocar diante de Deus justificados dos nossos pecados, isentos de culpa e confirmados como santos na presença do Senhor. Este ensino, o ensino que declara que Jesus Cristo veio em carne, este ensino é o ensino que procede de Deus e é ratificado, testificado não pelo pregador, mas pelo Espírito Santo. Este ensino declara que Jesus, e somente Jesus, é o Salvador de pessoas condenadas pelo pecado. O único caminho, a única verdade e a única vida. A obra de Jesus contra a obra de Adão, que trouxe morte, a obra de Jesus trouxe vida, e vida em abundância a todo aquele que nele crê. Este ensino declara a sua pureza como ser divino, da mesma natureza do Pai, do Deus Pai, e a sua perfeição como homem imaculado pelo pecado. Já o falso profeta não confessa essa verdade, mas nega quando não relativiza esta verdade. É o que nós lemos no verso 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, ponto final. Aquele que nega Jesus, este ensino, bem como este profeta, este ensino não procede de Deus, e este profeta não foi enviado por Deus. Ele não está acompanhado pela autoridade que Deus confere através do testemunho bíblico. Pelo contrário, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo, diz o apóstolo João. Este espírito que não confessa Jesus como vindo em carne, declara que Jesus é mero homem, um mero homem, que existiu historicamente, que disse e fez muitas coisas boas, e que além disso tudo, além de qualquer afirmação como estas, é fantasia criada pelos primeiros cristãos, e trata Jesus apenas como uma figura histórica, um mero homem, e nega a sua divindade, nega o seu nascimento sobrenatural, nega os milagres que Jesus de fato realizou, nega a morte expiatória, nega a sua ressurreição corporal, promovendo a teoria do desmaio. Não sei quantos já ouviram falar sobre isso, de que Jesus na cruz, no meio de tanta dor, ele desmaiou, e ele só acordou no terceiro dia, para negarem que Jesus tenha ressuscitado dentre os mortos, que ele tenha morrido e que ele tenha ressuscitado dentre os mortos. Falsos mestres ou falsos pregadores são sorrateiros na comunicação, eles são sutis nos relacionamentos e enganam com histórias e promessas vazias de verdade. É por isso que eles conseguem uma penetração na igreja, eles conseguem ser ouvidos, eles conseguem a oportunidade de estarem à frente. E eu, sem dúvida alguma,
Eu não duvido de maneira alguma que muitos foram inclusive ordenados ao sagrado ministério, e que são pessoas reconhecidamente pastores, e que estão à frente ensinando o que jamais deveriam ensinar contra o testemunho de Jesus Cristo e a sua obra expiatória na cruz, bem como as promessas advindas desta verdade, deste testemunho. Por não confessarem a Jesus, por não aceitarem Jesus, assim como as Escrituras declaram, estes pregadores associam às suas pregações revelações extrabíblicas. Eu já disse aqui algumas vezes, uma cidade que eu estive, em Goose Creek, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, estava lá para poder pregar, só que antes de pregar, uma pessoa, talvez ingênua, não sei, né? Mas a natureza daquilo que ele disse, completamente reprovável, disse o seguinte: olha, eu tenho algo para dizer para a igreja, eu sei que não está nas Escrituras, mas Deus falou comigo e eu preciso falar com vocês. Ele fez uma autodeclaração, que ele estava na condição de um falso mestre, ainda que fale coisas boas, confortáveis, alentadoras, não está falando das Escrituras, não está dando testemunho da verdade. Então, pregadores que não reconhecem a suficiência da obra da cruz, a autoridade das Escrituras, associam às suas pregações revelações extrabíblicas, comercializam a fé, chantageiam as pessoas em troca de indulgências, manipulam as multidões pelo medo de maldições. Se vocês não agirem assim, as maldições vão te alcançar. Ora, a nossa confiança não está em maldições, porque todas elas foram anuladas pela obra sacrificial de Jesus. Mas se eu não confio na obra de Jesus, se eu não estou seguro da obra de Jesus, eu passo a ser controlado pelo medo de maldições, que muitos homens perversos à frente manipulam multidões, ameaçando com maldições, para conseguir manipular as pessoas e fazer com que elas façam aquilo que eles, na sua carnalidade, querem fazer com a igreja, e condicionam a confiança na salvação ao legalismo religioso. São campanhas e mais campanhas que, embora tenha seus benefícios em alguns aspectos, nós não podemos barganhar com Deus em troca de disciplinas religiosas, porque a relação de Deus conosco se dá pela graça, mediante Jesus Cristo, e as nossas obras não são para manipular a vontade de Deus, as nossas obras são apenas para glorificar a Deus, mesmo quando Deus nega atender qualquer pedido que elevamos à presença dEle através das nossas orações. Não é no mérito humano que Deus nos atende. Deus nos atende às orações, baseado no caráter dEle, baseado no ser dEle. Em nenhum momento Deus ouve e atende a nossa oração simplesmente porque nós queremos, mas porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é bom, e a sua relação conosco se dá pela graça, porque em nós, por mais bondosos que sejamos, por mais solidários que sejamos, nós não merecemos qualquer favor da parte de Deus. João esclarece que o ensino que não confessa Jesus não procede de Deus, mas do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. No capítulo 2, verso 18, João disse que vem o anticristo. Essa é uma referência ao futuro. O anticristo, ele ainda vem, ele não está presente, ele vem. E mais uma vez repetiu essa afirmação aqui neste verso 3, que este anticristo, ele vem, ressaltando o aspecto futuro da sua manifestação, enquanto a sua representatividade, sim, está presente no mundo através do ministério dos falsos profetas. Sem dúvidas, creio que o anticristo que João se refere é o próprio Satanás, e os falsos profetas, os seus precursores. São os seus representantes. Eles estão no mundo afora, representando e comunicando a mentira, tentando desviar a igreja da verdade. Este é o ministério daquele que é anticristo. Embora Satanás esteja preso neste tempo, seus poderes estão ativos no mundo, conforme lemos no capítulo 5, verso 19 aqui de 1 João. Você pode conferir o que diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz
no maligno, ou debaixo da sua influência. Debaixo da sua influência. Através de agentes humanos que propagam mentiras e astutamente arrastam multidões para caminhos que são opostos aos que Cristo ensinou, porque ele é o maior opositor de Cristo, Satanás. E aqueles que trazem uma confissão que nega a Jesus Cristo, este ensino não procede de Deus, mas do anticristo, como um precursor presente no mundo daquele que há de vir, o maior opositor de Jesus. No dia da sua vinda, Satanás será solto para ser terrivelmente julgado por aquele que em Apocalipse lemos que virá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Em terceiro lugar, terceira divisão do nosso texto, verso 4, depois disso tudo, João traz agora uma palavra de consolo e de conforto para a igreja. No verso 4 nós lemos o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João faz referência aqui a dois resultados e uma causa para consolar e encorajar os crentes na tarefa de provar os espíritos ou de testar os ensinos. Os resultados são claros. Primeiro resultado: vós sois de Deus. Aqui João está declarando que o povo de Deus, a igreja, é uma propriedade intransferível da parte do Senhor. Olha o que diz no capítulo 2, meus amados irmãos, verso 19. Ele diz assim: eles, se referindo aos anticristos, aos falsos profetas, eles saíam do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então nós somos de Deus, sustentados pela graça de Deus. E aquele que abandona o ensino e propaga a mentira, João está dizendo que isso manifesta que eles nunca foram dos nossos, nunca foram de Deus. Em segundo lugar, segundo resultado que ele traz aqui como afirmação para a igreja, o que João está dizendo é o seguinte: olha, o ministério dos anticristos, os falsos profetas, os falsos mestres, é um ministério sutil, sorrateiro, enganador, que age de uma maneira muito inteligente. E vocês precisam estar atentos, provar os espíritos, ou seja, provar os ensinos, verificar se eles procedem de Deus ou não. Mas eu asseguro uma coisa para vocês: por mais difícil que seja essa tarefa, vocês são de Deus. Vocês são de Deus. Segundo resultado é: e tendes vencido os falsos profetas. Aqui, conforme lemos no capítulo 3, verso 2, João está se referindo a esta progressiva santificação da igreja, que no meio deste mundo, onde há tantos falsos mestres, falsos pregadores, a igreja tem sido sustentada, ela tem tido vitória e ela tem superado. Nos trancos e barrancos, é verdade, muitos de nós às vezes nos vemos enfraquecidos, em dúvidas, porque crente passa por dificuldades relacionadas também com a sua fé, mas nós temos vencido, nós temos superado, e a razão está apresentada por João aqui no verso 4, quando ele diz: por quê? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Olha o que diz o final do verso 24, do capítulo 3. Capítulo 3, final do verso 24. Ele diz assim: e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. O Espírito está em nós. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Ele está em nós. Ele está em nós. É nesse sentido que João, ao afirmar que o Espírito permanece em nós, é que ele é maior no sentido de poder e autoridade para cumprir os propósitos que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Isto é confortador. Isto nos consola.
E é isso que João está fazendo aqui com a igreja. E ele é maior do que os intentos dos falsos profetas no mundo, cujo poder e autoridade emanam de Satanás. Por mais lutas que tenhamos que enfrentar, por causa da perturbação dos falsos mestres, nós temos aqui uma afirmação consoladora, meus irmãos, de que o ministério do anticristo, através dos anticristos, os seus precursores deste mundo, não poderá nos afastar da verdade que um dia nos salvou. Portanto, a nossa vitória final pertence a Deus. A nossa vitória final pertence a Deus, que pelo seu Espírito nos preserva e nos preservará até o dia final. Isto é maravilhoso. Essa é uma das doutrinas mais belas que João Calvino desenvolve nas Institutas, a preservação dos santos, a perseverança dos santos. Como o Espírito de Deus age nos santos, na igreja, nos eleitos, nos crentes, fazendo-os perseverar até que seja o dia final. E naquele dia, quando Cristo voltar, nós seremos confirmados na presença de Deus, porque o Espírito que está em nós é quem está nos conduzindo à verdade, dando-nos discernimento, dando-nos forças, dando-nos ousadia para negarmos qualquer ensino que não procede de Deus. Por fim, versos 5 ao verso 6, João faz aqui uma espécie de conclusão, mostrando o contraste entre aqueles que procedem do mundo e aqueles que procedem de Deus. Primeiro, os que procedem do mundo. Ele diz que eles falam da parte do mundo. E por que eles falam da parte do mundo? Porque eles fazem parte de todo o sistema de crenças e condutas anticristãs que relativizam verdades absolutas das Escrituras. Portanto, eles falam somente o que convém às paixões deste mundo. E outra característica, o mundo ouve. É uma combinação perfeita. Você fala o que o mundo quer ouvir para se manter afastado dos caminhos do Senhor. O mundo obviamente vai ouvir. Ouve as suas pregações, se encantam com aqueles que amam este mundo. Por quê? Porque exaltam o ego e desprezam o pecado, valorizam mais as riquezas terrenas do que as riquezas celestiais. É por isso que a teologia da prosperidade, que é uma vertente herética presente nas igrejas evangélicas hoje, principalmente na América Latina, essa teoria herética, mentirosa, enganadora, faz tanto sucesso, porque prega que a nossa esperança está limitada a este mundo. Ora, se nós considerarmos que a nossa esperança está além deste mundo, ainda que trabalhando, ainda que buscando conforto, nós não nos permitiremos ser dominados por essas ambições, porque sabemos que todas as riquezas deste mundo hão de passar, mas aquela que é acumulada nos céus, pelos méritos de Cristo que nos salvou, essa jamais passará. Jamais passará. O segundo contraste que ele apresenta aqui são aqueles que são de Deus. Aqueles que são de Deus são aqueles que conhecem a Deus e os ouve, ao contrário daqueles que não são. Mais uma vez, João reafirma a identidade e filiação dos crentes aqui em Deus, quando ele diz, no verso 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que conhece a Deus ouve o ensino da verdade. Aquele que não é da parte de Deus não ouve a pregação cristocêntrica. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Crentes verdadeiros não se conformam com a subestimação do pecado. Eu já ouvi de uma pessoa irritada com a nossa igreja, porque sempre nos nossos cultos nós damos oportunidade para que pecados sejam confessados, para que recorramos a Deus na confiança de que Jesus é o nosso mediador, para pedirmos perdão pelos nossos pecados. E uma pessoa estava muito incomodada conosco, com os cultos promovidos nessa igreja, porque damos oportunidade para a confissão de pecados, alegando que nós não temos mais pecado. E nós sabemos que nós sim, sofremos com a presença do pecado na nossa natureza, sabendo que os seus efeitos eternos foram anulados por Jesus Cristo. E conforme Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1, não há mais nenhuma condenação sobre nós. Mas até que Cristo volte, temos que lutar
com esta natureza, que Paulo fala em Romanos capítulo 7, que ele lutava porque ele queria fazer o bem e se via fazendo o mal, porque o pecado ainda está presente na nossa natureza. E é por isso que precisamos diariamente fazer um autoexame, porque crentes verdadeiros não se conformam com o pecado, não subestimam o pecado, porque compreendem a dimensão da humilhação e do sacrifício de Jesus Cristo. Sabe por que nós nos humilhamos, confessando os nossos pecados? Porque nós sabemos o preço que foi pago naquela cruz, de Deus ter encarnado a segunda pessoa da Trindade, para morrer no meu lugar e no seu lugar, e eu por isso não subestimo o pecado. Estes se recusam a ouvir pregações que não expõem o texto bíblico, mas opiniões pessoais, que ocupam o púlpito da igreja para enriquecerem a audiência com piadas, com testemunhos e mais testemunhos, como se a minha vida fosse referência absoluta para a salvação de alguém. Ilustrações atrás de ilustrações. Eles recusam, os crentes verdadeiros, aqueles que procedem de Deus, eles recusam esperanças passageiras em troca de distrações eternas. Estes buscam o evangelho puro e simples, o testemunho de Cristo em tudo. E é neste sentido que João conclui: nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E tudo isto nos leva a algumas considerações finais. Eu quero destacar aqui 3 questões muito importantes para todos nós. Em primeiro lugar, estejamos atentos a tudo o que ouvimos e lemos. Repito, estejamos atentos a tudo o que ouvimos e lemos. Não demos crédito a qualquer ensino, meus amados irmãos. Confiemos na palavra de Deus mais do que em qualquer pregador, que é uma tendência que muitos de nós temos. Por causa da credibilidade do pregador, nós damos crédito a tudo que ele fala, e não pode ser assim. Seja ele famoso ou seja ele anônimo. Façamos como os bereanos, conforme lemos em Atos capítulo 17, verso 11, que enquanto ouviam o apóstolo Paulo, eles examinavam todos os dias as escrituras para conferirem se as coisas eram de fato assim. Olha a credibilidade do apóstolo Paulo. Mas os bereanos não estavam preocupados se o apóstolo Paulo tinha credibilidade ou não, e sim se o que ele estava pregando era verdade ou não. E é exatamente neste ponto que nós precisamos ter atenção. Em segundo lugar, nem todo aquele que diz vir em nome do Senhor é do Senhor. Desde o Antigo Testamento até o último documento do Novo Testamento, o livro de Apocalipse, você vê os autores bíblicos constantemente tratando, confrontando e denunciando falsos mestres. A igreja evangélica hoje está cheia de pregadores, professores de escola dominical, blogueiros, influenciadores digitais, descomprometidos com a palavra de Deus. E isso é um fato, esta é uma verdade. Por um lado, essas recentes gerações se mostram impacientes com pregações biblicistas, que explicam o texto exaustivamente, caracterizada por uma hermenêutica rigorosa e por doutrinas bem fundamentadas. Isto já foi antecipado por Paulo na sua segunda epístola. Os homens, com o passar do tempo, eles se recusarão a dar ouvido à sã doutrina. Por outro, pregadores atenciosos a essa tendência cada vez maior no seio da igreja, de impaciência com pregações bíblicas que explicam exaustivamente o texto bíblico por uma hermenêutica rigorosa. Muitos pregadores maliciosos, atentos a esta impaciência, acabam ocupando os púlpitos das nossas igrejas, porque não querem perder popularidade e prestígio das pessoas e também o emprego, o seu próprio emprego, porque vão ser criticados. Muitos vão tentar intimidar pregadores biblicistas, dizendo: você está sendo exaustivo, você está sendo melancólico, você precisa dar uma ajustada na sua pregação, tornar a sua pregação menos, entre aspas, menos bíblica. E muitos, com medo de perder os seus empregos, acabam negociando o que jamais deveriam negociar, que é a pregação bíblica, firmada no texto que está diante de nós. E estes ocupam os púlpitos com palestras motivacionais. Não que pregações não devam motivar, mas quando nós ocupamos os nossos púlpitos e acabamos comunicando para as pessoas que a solução para a vida delas está em uma inerte
ou uma nativa condição bondosa e boa que ela carrega, tentando provocar no homem a solução que se encontra nele, nós não estamos pregando a verdade. Porque a solução da nossa vida não está em nós. E quando nós usamos técnicas motivacionais e nos enchemos de vaidade para não perdermos popularidade, deixando de pregar a verdade e de confrontar o pecado, nós não estamos agindo em conformidade com o ofício que nos cabe como pregadores legítimos da palavra de Deus. Leem uma passagem bíblica e passam a maior parte do tempo pregando alegorias, opiniões pessoais sobre tudo e promessas que Deus não fez. Quantos não foram aqui frustrados porque confiaram em promessas que Deus não fez, e depois se revoltaram contra a igreja, se revoltaram contra Deus e enfraqueceram-se na fé, porque deram crédito a ensinos que não procedem de Deus, por parte de pregadores descomprometidos com a palavra do Senhor. Muitos se ocupam dos nossos púlpitos para enriquecer o tempo com testemunhos pessoais, além de piadas, e no final as pessoas são distraídas do texto bíblico, daquilo que o texto bíblico ensina, e também das esperanças eternas, não são confrontadas na sua pecaminosidade e não aprendem a manter o foco da sua fé em Jesus Cristo. Como nos dias dos apóstolos, nesses últimos tempos se multiplicam falsos mestres das Escrituras, e eles estão mais dentro do que fora da igreja, e nós precisamos abrir os nossos olhos. Não sejamos ingênuos, dando crédito a todo o ensino, mas biblicamente precisamos ficar atentos. Precisamos urgentemente nos apegar à palavra de Deus, examiná-la com profundidade todos os dias, para não sermos iludidos e enganados. Em último lugar, confiemos no Espírito Santo, que permanece em nós, nos guiando à verdade de que Jesus Cristo é o fundamento da nossa fé e da nossa salvação. Como Deus, Ele veio ao mundo para assumir a nossa culpa e sofrer a justa condenação sobre a qual nós nos encontrávamos. Ele foi gerado pelo Espírito no ventre de uma virgem e nasceu como homem, semelhante a todos nós, porém sem pecado. Foi assim, inocente, que Jesus sofreu todas as dimensões da humilhação e foi sacrificado na cruz. Pendurado como um criminoso e derramando o seu sangue, Jesus declarou fortemente: está consumado. Está consumado. O propósito de Deus reconciliar através do seu Filho o mundo. Está consumado. A obra de justificar pessoas como eu e você diante de Deus, para que recebamos a vida eterna vencendo a morte. Se hoje tivermos que enfrentar a morte, hoje estaremos com o Senhor, porque Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, como o primeiro, à nossa frente. Por isso, quando Ele retornar, todos os que morreram crendo nele terão seus corpos ressuscitados. E quando Jesus voltar, os crentes que estiverem na terra, estes serão transformados. Esta é a esperança que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Deus encarnado, nos garante. E é com base nesta fé que nós vamos orar agora.